E aí, seu Joaquim, viu o senhor ontem com aquela gata maravilhosa, hein? E ontem aquela farra foi boa, né? Gente, até o final dos anos 60, predominavam em Salvador as máscaras, eram chamadas caretas. E é sobre esse carnaval que eu vou falar hoje. Qual a origem das máscaras, né? Parece que ali por volta de 1870 alguma coisa, o carnaval ainda era conhecido como intrudo, muita sujeira, água suja, aquelas coisas todas, e o governo quis dar uma regulamentada nisso. Primeiro ele começou distribuindo máscaras para a multidão, o povo brincar o carnaval e abrir mão daquela outra brincadeira que era água suja, né? Mas esse carnaval aí, que durou até o final dos anos 60, em que as pessoas usavam as máscaras, muito mais que um carnaval musical, era um carnaval de entretenimento. Era comum que as pessoas saíssem em grupo mascaradas, né? Elas entravam pelas casas, encontravam as pessoas na rua e tentavam constranger. Como você estava mascarado, a outra pessoa não sabia quem era você. E muitas vezes o mascarado constrangia a outra pessoa. Dizendo, ontem eu te encontrei na farra, enfim, diante da esposa, da namorada. Aquilo era uma situação engraçada, né? Bem, nesse livro aqui, Carnaval da Bahia, um registro estético, a historiadora Idelgarde Viana conta fatos muito curiosos sobre esse período do Carnaval de Máscara. Então, se vocês quiserem pesquisar, é sempre uma boa fonte. Nesse período, por exemplo, parece que em 1920, o governo proibiu o uso de máscara a partir das 17 horas para evitar abusos, crimes, enfim. Além disso, era muito comum, e ela registra isso, que as pessoas usavam falsete para se disfarçar. Além da máscara, o falsete era uma forma de esconder a sua verdadeira personalidade. Eu que nasci no centro de Salvador, tive também a felicidade de ter um tio que era um grande folião, meu tio Guilherme. Ele saía com um grupo de mascarados, o grupo dos caretas, né, como eram conhecidos esses mascarados. E ele também era um fotógrafo amador, então ele fazia registros desse grupo todo ano. Eu acho que ali entre 58 e 60, ele tem fotos maravilhosas. Nesse período ele tirava foto com o grupo mascarado e com o grupo com a máscara levantada. Bem, ele foi uma influência muito grande, até acho que o fato de eu trabalhar com carnaval anos depois tem a ver com o meu tio Guilherme. Ele foi um cara assim, era um cara fantástico, tinha uma animação que eu não tenho, inclusive, eu não sou carnavalesco, que ele era um carnavalesco, né? Ainda garoto, eu peguei ainda esse período das máscaras, e tem uma foto aí muito bacana que está eu com mais 3 amigos, João Alfredo, Paulinho, na verdade, meu irmão, e Alcides. Eu não sei exatamente qual a ordem, mas eu vou mostrar aí quem sou eu nessa história, certo? Nessa época, quando a gente não tinha um perro, alguma coisa, a gente colocava um pijama, vestia um pijama e colocava uma máscara. Isso daí predominou ali no final dos anos 60. Então nós éramos os caretas do carnaval. Outra coisa interessante nesse período é que, além dos caretas tradicionais, esses que com as chamadas máscaras higiênicas, que eram de tecido e tal, existiam outras fantasias muito curiosas no carnaval. Os caras que saíam de macaco, né, ou saíam de bichos estranhos durante o carnaval. A gente, menino, tinha um medo terrível, então saía o macaco, saía algo parecido com um jacaré. Eu tenho um amigo chamado Alfredo Barros, que ele sempre foi um grande curioso sobre o carnaval, e ele fala que ainda no final dos anos 60, teve um delegado aqui em Salvador que proibiu o uso das máscaras a partir das 17 horas, das 18 horas. Mas o que aconteceu de fato foi que ali no início dos anos 70, o regime militar proibiu definitivamente o uso da máscara. Então, quando ela proibiu o uso das máscaras, o que as pessoas faziam? Levantavam a máscara, ou melhor, já saíam com a máscara levantada. Elas não aboliram a máscara, por que pareça. Era quase que um charme aí, meio que absurdo, mas era um charme que acontecia. Isso aí. Acredite se quiser. Até que, obviamente, com o tempo, deixaram de usar também essa máscara levantada e ninguém mais usou máscara. E isso acabou. Mais uma vez aconteceu um fato curioso. Ali no início dos anos 70, eu já saía num bloco chamado Jacu. E quando eu voltei para minha rua, já no final do dia, eu encontrei um conhecido que era um zelador de um prédio da esquina lá da minha rua, que a gente apelidava ele de Froina, né? Era uma figura bem engraçada. Ele estava com a cabeça do macaco no colo, que ele saía fantasiado de macaco, a gente não sabia, eu não sabia. Ele estava com aquela cabeça do macaco no colo, todo lá felpudo, e ele com a máscara felpudo e chorando. E obviamente ele tinha tomado umas caninhas, né? E eu fui falar com ele e ele estava chorando porque a mãe dele tinha morrido. Ele disse que ele nunca mais ia sair fantasiado por conta disso. Coincidentemente, ou curiosamente, essa foi a última vez que eu vi alguém mascarado. De uma certa forma, foi o fim da ingenuidade do carnaval em Salvador.
Eu digo aquela ingenuidade do uso da fantasia. Hoje em dia você tem ainda um registro desse carnaval, dessa fantasia. Alguns pequenos grupos saem, né? Acho que tem os Mascarados de Paripe, alguma coisa assim. Tem um amigo meu também, o Léo Vajão, que foi quem me conseguiu essa máscara, sai com um grupo de mascarados. Mas é muito famoso o pessoal de Maragogipe, que eles fazem uma coisa fantástica de resgate dessas máscaras, até muito mais bonitas do que aquelas antigas, geralmente eram todas pretas com os chifres coloridos, né? Hoje elas são coloridas, totalmente coloridas. Existe também uma outra coisa curiosa, meu pai, ele é de Nilo Peçanha, ele sempre falou do Lambiapunga, eu não sei se o nome é esse, mas eu vou colocar correto, eu sempre fico na dúvida, que não era necessariamente do carnaval, saía em outra época, eram fantasias de origem aí do região do Congo, ali de Angola, na África, eles tinham um medo terrível, mas eram também mascarados que até hoje também preservam essa tradição. Então, Maragogipe e Nilo Peçanha preservam tradições de máscaras, uma no carnaval e a outra num período fora do carnaval, quando eles comemoram esse evento. A máscara, ela também proporcionava uma série de situações, porque as pessoas tímidas, elas usavam a máscara como uma forma de se esconderem, mas também se revelarem, se realizarem. E tem histórias fantásticas nisso daquele tempo, né? Tem uma história muito curiosa do pai de um amigo meu, seu Barrinhos, que ele conta que num baile ali no antigo centro de Salvador, uma mascarada chegou para ele e disse que tinha um desejo para falar com ele, tinha que ser no ouvido, e falou para ele que tinha vontade de fazer sexo com ele. Só que tinha uma condição, ela não tiraria a máscara. Bem, ele levou ela para um bordel lá próximo, alguma coisa assim, fizeram sexo e ele nunca soube de quem se tratava.